Desde muito tempo, eu compreendi que cada palavra que pronunciamos é uma semente lançada no solo invisível da vida. Muitas pessoas acreditam que as palavras são apenas sons, apenas expressões passageiras. Mas eu digo, as palavras são poder, e o poder é criador. Quando você fala, você dá forma ao invisível. Você move a substância espiritual que cria todas as coisas. Durante minha vida, percebi que os homens e as mulheres criam o seu próprio destino através do que dizem, consciente ou inconscientemente. Cada palavra é uma ordem enviada ao universo. Quando dizemos "eu não posso", o universo responde com circunstâncias que confirmam essa limitação. Quando afirmamos "eu posso", o universo começa a abrir portas, enviar pessoas e oportunidades que refletem essa certeza interior. Muitos vivem aprisionados dentro de frases que repetem sem perceber. Nada dá certo para mim. Eu sempre tenho azar. As coisas são difíceis. Cada uma dessas declarações é uma profecia autorrealizável. A vida, em sua sabedoria infinita, apenas espelha o que declaramos. As palavras são o molde onde a energia se solidifica. E o que se solidifica se torna a nossa experiência. Mas há um segredo. Assim como criamos com palavras de medo, também podemos criar com palavras de fé. Assim como podemos decretar escassez, podemos decretar abundância. Tudo começa na consciência. Tudo nasce da vibração da palavra. Lembro-me de muitos alunos que chegavam até mim desanimados, repetindo frases de derrota. E eu lhes dizia: você precisa mudar o seu discurso se quiser mudar a sua vida. Porque a palavra é o canal por onde a mente se expressa no mundo. Não é possível pensar em prosperidade e ao mesmo tempo dizer, não tenho nada. As palavras negam o pensamento e bloqueiam o fluxo do bem. Quando eu entendi isso, comecei a observar cuidadosamente cada expressão que saía da minha boca. Parei de reclamar, parei de falar sobre o que eu temia e comecei a afirmar o que eu queria. A princípio, parecia um exercício simples, mas era um verdadeiro treino espiritual, porque as palavras refletem o estado interno, e mudar as palavras é mudar a mente. A palavra é som, e o som é vibração. A vibração é energia em movimento, e toda energia busca se manifestar. Assim, cada vez que você fala, está lançando uma força no universo, uma força que retorna multiplicada. Por isso, eu sempre disse: as palavras do homem são sua varinha mágica. Elas têm o poder de abençoar ou amaldiçoar, de construir ou destruir, de libertar ou aprisionar. Quando você diz "eu sou próspero", está invocando o poder do "eu sou", a presença divina em ação. E quando repete essa verdade com fé, mesmo que as aparências mostrem o contrário, você está moldando uma nova realidade. A substância divina começa a se reorganizar para corresponder à sua afirmação. Mas se você diz, eu sou pobre, eu nunca consigo, ninguém me ajuda, o mesmo princípio atua, só que na direção oposta. O universo, obediente, reflete exatamente o que você declarou, porque a palavra é lei. Há pessoas que dizem, mas Florence, eu não posso mentir para mim mesmo. Como posso dizer que sou próspero se estou sem dinheiro? E eu respondo, você não está mentindo. Você está se alinhando com a verdade espiritual e não com a aparência temporária. O mundo exterior é apenas o reflexo de palavras e crenças passadas. Para transformá-lo, você precisa começar pelo verbo, pela declaração firme de uma nova realidade. Eu mesma passei por desafios financeiros. Houve tempos em que tudo parecia difícil. Mas eu me recusei a concordar com a limitação. Em vez disso, eu declarava: Deus é minha fonte infalível de provisão. Tudo o que preciso chega a mim no tempo certo e de forma perfeita. E de maneiras inesperadas, o bem sempre encontrava um caminho para me alcançar. As palavras têm poder porque nascem da fé ou do medo. Quando falamos com fé, atraímos luz. Quando falamos com medo, atraímos sombra. Cada frase que sai dos nossos lábios é uma oração, e toda oração é atendida conforme a crença que a sustenta. Por isso, eu ensino que devemos usar as palavras como artistas espirituais. Devemos pintá-las com amor, com sabedoria, com intenção divina. Devemos usá-las para abençoar, para curar, para inspirar. Quando você diz a alguém, você é capaz, você é amado, tudo vai dar certo, você planta luz na mente dessa pessoa.
E essa luz se expande, porque a energia da palavra não morre. Ela continua vibrando no campo invisível, criando harmonia onde passa. As palavras que você diz a si mesmo, todos os dias, são ainda mais importantes. Elas formam a imagem que você tem de si, e essa imagem é o molde do seu destino. Quando você diz, eu sou digno, eu mereço o melhor, a vida me favorece, você desperta a força divina que existe dentro de você. Mas quando se critica, quando se diminui, quando diz, eu não sou bom o suficiente, você fecha as portas do bem. É como se apagasse a própria luz. Cada manhã, ao acordar, eu costumo dizer, hoje é um novo dia, cheio de possibilidades. Tudo coopera para o meu bem. E durante o dia, repito frases que fortalecem minha fé. Eu sou guiada divinamente. Eu sou próspera. Eu sou saudável. Eu sou feliz. Essas palavras se tornaram um escudo de luz ao meu redor. Elas moldam a atmosfera em que vivo. Você pode fazer o mesmo. Observe o que sai da sua boca. Observe as frases automáticas. Quando se perceber dizendo algo negativo, pare, respire e corrija. Diga o oposto, com fé. Declare o bem. Transforme a palavra em oração e a oração em hábito. Quando as palavras se tornam aliadas da fé, o impossível se torna natural. Porque o verbo é a força criadora do espírito, e tudo o que é criado começa primeiro na palavra, antes mesmo de ser visto. Lembre-se, o universo não entende de brincadeiras ou ironias. Ele responde ao que é dito com emoção e convicção. Portanto, fale o que você deseja ver. Declare o que você quer viver. Você é o escultor da sua realidade, e as palavras são suas ferramentas. Use-as com amor, com consciência, com fé. E assim, passo a passo, você verá o invisível se tornando visível, a fé se tornando forma e a palavra se tornando carne. Há algo que aprendi profundamente ao longo do meu caminho espiritual. A palavra não apenas descreve a realidade, ela a atrai. Tudo o que você afirma com convicção começa a se mover em sua direção, como ferro atraído por um ímã invisível. As palavras são ondas vibratórias e cada onda encontra o seu destino natural. Quando alguém diz, nada dá certo para mim, o universo, obediente, começa a alinhar situações que confirmam essa sentença. É como se uma força invisível dissesse, assim seja. Mas quando alguém afirma, tudo coopera para o meu bem, a mesma energia divina se movimenta para organizar os acontecimentos de modo a sustentar essa verdade. A palavra cria o clima da alma, cria a atmosfera em torno de nós. Quando você fala com fé, algo dentro de você se expande, e essa expansão se reflete no mundo. O contrário também é verdadeiro. Quando você fala com medo ou dúvida, algo se contrai, e a vida parece encolher junto. Por isso, eu sempre digo, preste atenção nas palavras que saem da sua boca quando você está distraído, porque são elas que revelam suas crenças mais profundas. Muitas pessoas afirmam querer prosperidade, mas passam o dia dizendo, está difícil, o dinheiro some, as coisas não andam. E essas expressões são como ordens enviadas ao subconsciente que as executa fielmente sem questionar. O subconsciente é como um solo fértil. Ele não julga se a semente é boa ou ruim. Ele apenas faz crescer aquilo que foi plantado. As palavras são as sementes. Se você planta palavras de medo, colhe limitações. Se planta palavras de fé, colhe milagres. Eu aprendi a cultivar minhas palavras como quem cultiva um jardim sagrado. Evitei palavras ásperas, negativas ou que carregassem vibrações de escassez. Quando algo parecia não dar certo, eu dizia a mim mesma, tudo acontece para o meu aprendizado e o meu bem. Deus tem um plano perfeito para mim. E ao afirmar isso, sentia a paz voltar. A serenidade me lembrava de que o poder está em minhas palavras e não nas circunstâncias. A palavra é como um comando que ativa forças espirituais. Quando você declara algo, o universo começa a agir, mas esse poder exige constância. Você precisa sustentar as palavras com fé, mesmo quando o resultado ainda não apareceu. É nesse intervalo, entre a palavra dita e a realidade manifesta, que muitos desistem. Mas é justamente aí que a fé é provada.
Eu mesma experimentei momentos em que parecia que nada estava mudando. Eu afirmava o bem, eu declarava abundância, e ainda assim o cenário parecia o mesmo. Mas eu sabia, a palavra já estava trabalhando no invisível. As forças estavam se movendo, reorganizando situações, abrindo caminhos, e de repente, tudo mudava. Às vezes de maneira tão natural que eu só percebia depois o quanto tudo havia se transformado. O poder da palavra não está apenas no som, mas na intenção que a acompanha. Quando você fala com o coração, quando fala com fé viva, o verbo ganha vida. Ele atravessa as barreiras do tempo e do espaço e começa a produzir frutos. Cada um de nós está constantemente criando, mesmo sem perceber. Criamos quando falamos, quando pensamos, quando sentimos. E a palavra é a expressão mais visível desse processo. É o elo entre o invisível e o material. É a ponte entre a mente e a forma. Por isso eu ensino: use as palavras para alinhar-se com o divino. Não diga, estou com medo. Diga, estou aprendendo a confiar. Não diga, não tenho. Diga, estou sendo provida de tudo o que preciso. Essa mudança de vocabulário muda a energia. A fé começa a ocupar o espaço que antes era do medo. Quando você fala com amor, o amor se aproxima. Quando fala com gratidão, a vida lhe dá mais motivos para agradecer. Quando fala com confiança, o universo se organiza para corresponder à sua expectativa. Tudo o que sai da sua boca é um decreto espiritual, e o universo é um servo fiel dessas ordens. Muitas pessoas subestimam o poder da repetição, mas eu descobri que repetir palavras de fé é como martelar um novo padrão na mente. Aos poucos, as velhas crenças cedem, e a nova verdade se instala. É como abrir uma trilha no campo do subconsciente. Eu repetia constantemente: tudo o que pertence a mim por direito divino vem até mim agora, de forma perfeita, sob a graça e de modo milagroso. E cada vez que eu dizia essas palavras, algo dentro de mim se alinhava com a fonte do bem. O medo diminuía, a confiança crescia, e a vida respondia com sincronicidades, bênçãos e caminhos abertos. O verbo é uma energia viva, e quando usado com sabedoria, torna-se o instrumento mais poderoso da criação consciente. Nenhum pensamento é neutro quando se transforma em palavra, e nenhuma palavra é neutra quando é pronunciada com emoção. Às vezes me perguntam: Florence, mas e quando estamos tristes ou frustrados? Como evitar palavras negativas nesses momentos? E eu respondo: a consciência é o primeiro passo. Quando você percebe que está prestes a reclamar, a se queixar, a dramatizar, pare. Respire. Lembre-se de que cada palavra cria. Então, escolha outra. Diga: mesmo que eu não entenda agora, sei que o bem está se revelando. A fé não é negar o que se sente, mas escolher o que se afirma. E quando você escolhe afirmar o bem, mesmo em meio à tempestade, você chama a luz. As palavras são como pássaros espirituais. Uma vez libertas, elas voam, e você nunca mais sabe até onde chegarão. Por isso, é tão importante enviá-las carregadas de bênção, de amor e de confiança. Eu costumo dizer: nunca use palavras para ferir, use-as para curar. Cada frase pode ser uma prece ou uma arma. Cada som que você emite pode levantar ou derrubar. Então, fale com doçura, mesmo diante do conflito. Fale com sabedoria, mesmo diante da ignorância. E, acima de tudo, fale com fé. Porque quando a palavra é guiada pela fé, ela se torna divina em ação. A sua voz é um canal do poder criador. É o instrumento pelo qual o Espírito se expressa no mundo. Não há palavra perdida, não há som esquecido. Tudo o que você diz se grava no universo e um dia retorna, multiplicado. Por isso, abençoe cada frase que sai dos seus lábios. Faça da sua fala uma fonte de vida. Que cada palavra que você pronunciar seja um reflexo da sua confiança em Deus, da sua fé no bem e da sua certeza de que tudo está sempre se desenrolando de forma perfeita. Assim, suas palavras se tornarão luz, e a luz sempre molda a realidade ao seu redor. Muitas pessoas acreditam que basta pensar positivo e tudo se transformará. Outras acreditam que basta orar e esperar. Mas eu aprendi que o pensamento e a palavra são duas asas do mesmo pássaro. Sozinhas, elas têm força. Juntas, elas voam.
O pensamento prepara o terreno. A palavra planta a semente. O pensamento idealiza. A palavra materializa. Quando você une ambos em harmonia, pensando com fé e falando com convicção, o poder criador se manifesta em plenitude. Certa vez, uma mulher veio até mim desesperada. Ela dizia: Florence, eu penso coisas boas, mas nada muda. Continuo vivendo os mesmos problemas. E eu perguntei: o que você diz durante o dia? Ela me respondeu: às vezes eu reclamo, digo que a vida é difícil, que o dinheiro não vem. Eu então sorri e disse: aí está a resposta. Você planta com o pensamento e arranca com as palavras. A mente e a boca precisam trabalhar juntas. De nada adianta pensar em abundância e falar escassez. Pensar em saúde e repetir doenças. Pensar em amor e reclamar da solidão. A palavra contradiz o pensamento, e o universo responde à vibração mais forte, que quase sempre é a palavra dita com emoção. Por isso, é preciso que a fé desça da mente para o coração, e do coração para a fala. Quando a palavra nasce da crença viva, ela se torna um decreto espiritual. Eu costumava observar que a maioria das pessoas falava sem consciência. Repetiam frases antigas, herdadas da família, da sociedade, do medo coletivo. Frases como: a vida é uma luta, o amor é difícil, dinheiro não cai do céu. E essas palavras, por mais inocentes que parecessem, formavam muralhas invisíveis em volta delas. Mas a verdade é outra. O amor é natural. O dinheiro é uma expressão da abundância divina, e a vida não precisa ser uma luta, ela pode ser uma dança com o divino. Quando mudei minha forma de falar, o mundo mudou comigo. Eu dizia com frequência: tudo o que é meu por direito divino me pertence e chega até mim facilmente. E essa frase se tornou uma espécie de chave espiritual. Sempre que algo parecia fora de alcance, eu a repetia, e logo a harmonia se restabelecia. O poder da palavra está em sua constância. Não basta falar uma vez e duvidar em seguida. É como acender uma vela e depois apagá-la com o sopro da dúvida. O segredo é sustentar o verbo com paciência e confiança. A cada manhã, ao acordar, eu dedicava alguns minutos para alinhar pensamento e palavra. Dizia: eu penso e falo somente o que quero ver manifestado. Eu sou o reflexo da mente divina, e minha palavra é a expressão do bem. Isso criava um campo vibracional em torno de mim. Eu me sentia centrada, segura, guiada. E quando durante o dia algo ameaçava roubar minha paz, eu me lembrava: não darei poder às aparências, minhas palavras moldam o que virá. E então eu escolhia afirmar o bem, mesmo que a situação gritasse o contrário. Lembro-me de uma ocasião em que uma amiga enfrentava uma doença. Ela estava desanimada e dizia: Florence, acho que já não há mais esperança. Eu segurei suas mãos e disse com ternura: minha querida, enquanto há palavra, há poder. Vamos declarar a vida, não a doença. Vamos falar de cura, não de medo. Durante dias, afirmamos juntas: a presença divina em mim é minha força vital. Cada célula do meu corpo vibra saúde e perfeição. Pouco a pouco, ela começou a se sentir melhor. E algum tempo depois, estava completamente curada. Não foi mágica. Foi o poder do verbo alinhado à fé. A mente havia sido reprogramada e o corpo respondeu: você pode fazer o mesmo. Se algo em sua vida parece desajustado, comece observando o que tem dito a respeito dessa área. Se fala que é difícil encontrar amor, você está decretando isso. Se diz que não há oportunidades, você está fechando as portas. Experimente trocar as palavras. Diga: o amor me encontra com facilidade. Diga: as oportunidades certas aparecem naturalmente para mim. Diga: sou um ímã para tudo o que é bom, belo e verdadeiro. Repita isso diariamente, não como um esforço mental, mas como quem se reconecta com uma verdade interior. A palavra cria novas rotas na mente, e o pensamento, alimentado por ela, começa a vibrar em outra frequência. Aos poucos, você se torna um campo magnético de possibilidades. As palavras são como trilhas sonoras da vida. Elas definem o ritmo, o clima e a direção do filme que estamos vivendo. Se a trilha for de medo, o enredo será de luta. Se for de fé, o enredo será de milagres.
Quando entendi isso, comecei a escolher conscientemente minhas palavras como quem escolhe notas para uma canção. Eu queria que minha vida soasse como uma sinfonia de luz e percebi que isso dependia apenas de mim, do que eu falava e pensava. Você também pode compor sua melodia espiritual. Pode escrever, todos os dias, novas frases de poder. Frases que elevem sua energia, que afirmem sua fé. Diga: eu sou guiado pela sabedoria divina. Tudo o que faço prospera. O universo conspira para o meu bem. Sou cercado de amor e harmonia. Minha palavra é criadora, e eu escolho criar o bem. Com o tempo, você sentirá a diferença. Sua mente ficará mais leve, seu corpo mais tranquilo, e sua vida começará a refletir essa nova vibração. O pensamento é o arquiteto. A palavra é o construtor. Um projeta, o outro ergue. Ambos, juntos, criam o templo onde você habita. Por isso, vigie o que pensa e o que fala. Se perceber um pensamento negativo, não o alimente. Substitua-o por uma afirmação positiva. Se perceber uma palavra de desânimo, troque-a por uma de fé. A mudança pode parecer pequena, mas é profunda. É assim que se reescreve o destino. Uma palavra de cada vez. Eu mesma já vi pessoas transformarem completamente suas vidas apenas mudando o que diziam. Algumas começaram sem acreditar muito, repetindo as frases quase mecanicamente. Mas com o tempo, a energia mudou e o impossível se tornou possível. A palavra é uma ponte entre o visível e o invisível. Quando atravessamos essa ponte com fé, descobrimos que tudo o que pedimos com o coração já nos foi concedido. Só precisamos sustentá-lo com a palavra certa. O pensamento prepara, a palavra manifesta. E quando ambos dançam em harmonia, o milagre se torna natural. Há algo de sagrado no som da palavra. Sempre acreditei que, quando uma palavra é pronunciada com fé e emoção, ela se torna uma centelha viva do espírito. É como se cada sílaba carregasse uma partícula de luz que se move em direção ao seu propósito. A palavra falada tem um poder especial porque une pensamento, emoção e som. E essas três forças juntas formam um triângulo de manifestação. O pensamento dá direção, o sentimento dá energia e o som dá forma. Quando oramos, afirmamos ou agradecemos com o coração, todo o universo nos escuta. Lembro-me de muitas vezes em que vi milagres acontecerem apenas porque alguém começou a orar com palavras novas. As pessoas me diziam: Florence, eu sempre pedi, mas nunca recebi. E eu respondia: você pediu com medo ou com fé? Porque há uma diferença profunda entre o pedido e a declaração. O pedido vem da carência, a declaração vem da certeza. A oração verdadeira não é súplica, é reconhecimento. Não é dizer por favor, é dizer obrigado. É a confiança de que o bem já está em movimento, mesmo antes de ser visto. Por isso, sempre ensinei que a forma mais elevada de oração é a afirmação de fé. Quando digo, tudo o que é meu por direito divino vem a mim agora, de maneira perfeita, sob a graça e de modo milagroso, eu não estou implorando. Estou lembrando ao universo quem eu sou. Estou me alinhando com a lei divina que governa todas as coisas. A oração falada com fé é uma ordem de amor. Ela não força, não suplica, não teme. Ela declara, confia e agradece. E é aqui que entra o poder da gratidão. A gratidão é a linguagem do coração em harmonia com o universo. É o sim mais profundo que podemos dar à vida. Quando você agradece, abre um canal invisível para receber mais, porque o universo responde à vibração da aceitação, não da resistência. Quando algo ainda não se manifestou, e mesmo assim você diz obrigado, o universo entende que já pode entregar. É como se a sua fé dissesse: já está feito. E no tempo certo, aquilo se materializa. Em muitos momentos da minha vida, usei a gratidão como ferramenta de cura. Quando parecia que nada estava acontecendo, eu dizia: obrigada, Deus, porque tudo está sendo resolvido da melhor maneira. E, de fato, tudo se resolvia. Muitas vezes de modos que minha mente jamais teria imaginado. A palavra falada com gratidão é como música celestial. Ela vibra alto, dissolve bloqueios e atrai o bem. Mesmo uma simples frase, dita com o coração, pode mudar toda a atmosfera à sua volta.
Eu me lembro de um dia em que uma aluna me procurou aflita, dizendo que havia perdido tudo. Sentei-me com ela e pedi que começasse a agradecer pelo pouco que restava. Ela hesitou, mas começou. Sou grata pela vida. Sou grata por ainda ter saúde. Sou grata porque, de alguma forma, tudo isso servirá para o meu bem. Naquele instante, senti uma energia diferente no ar. Era como se a fé tivesse aberto uma janela invisível. Algumas semanas depois, ela me contou que uma nova oportunidade havia surgido e que tudo estava se reconstruindo. Agradecer não muda apenas as circunstâncias, muda quem somos diante delas. A palavra falada com fé é criadora, mas a palavra falada com gratidão é multiplicadora. Tudo o que você abençoa cresce, tudo o que você amaldiçoa se afasta. Por isso, abençoe tudo o que toca. Abençoe o dinheiro que chega e o que sai. Abençoe a casa em que mora, o trabalho que tem, as pessoas que encontra. Diga: abençoado é o meu caminho, e tudo o que faço prospera. As bênçãos são como ondas de luz que retornam ampliadas. Há também um poder imenso em falar amorosamente consigo mesmo. Quantas vezes o ser humano se fere com suas próprias palavras? Eu sou um fracasso. Eu nunca acerto. Ninguém me entende. Essas frases são feridas espirituais, mas a cura vem quando aprendemos a substituir o julgamento pela compaixão. Quando erro, não me condeno. Digo: estou aprendendo, e a sabedoria divina me guia a cada passo. Quando algo sai diferente do que eu esperava, não me lamento. Digo: tudo acontece para o meu crescimento e o meu bem. As palavras são remédios quando usadas com amor. Uma mente adoecida precisa de palavras curativas, não de críticas. A afirmação espiritual é uma forma de medicina divina. Ela purifica a mente, fortalece o espírito e refaz o caminho da fé. Por isso, eu recomendo repetir diariamente palavras de poder, como mantras que sintonizam a alma com o divino. Diga a si mesmo, em voz alta, sempre que puder: eu sou guiado pela luz divina. Eu sou saudável, próspero e amado. O bem me segue e me envolve. Tudo o que me pertence vem até mim de forma perfeita. Eu confio no fluxo da vida. Essas frases não são apenas sons, elas são chaves espirituais. Cada vez que as repete, você reforça um padrão vibracional de fé, e esse padrão começa a moldar o mundo ao seu redor. A palavra falada com emoção positiva é como uma corrente elétrica que acende lâmpadas onde antes havia escuridão. Por isso, pronuncie suas afirmações com sentimento, não de forma mecânica. Sinta o que diz. Veja, em sua imaginação, aquilo já acontecendo. Quando você diz: eu sou próspero, sinta o conforto, a abundância, a alegria de estar suprido. Quando diz: eu sou saudável, sinta a vitalidade correndo pelo corpo. Quando diz: eu sou amado, sinta o calor da presença divina envolvendo você. A fé é emoção elevada em direção ao bem. Quando unida à palavra, torna-se criação. E lembre-se, o universo não reconhece o não. Se você diz: eu não quero ficar doente, o foco está na doença. Mas se diz: eu sou saudável e forte, o foco está na cura. As palavras precisam sempre afirmar o que você deseja ver, e nunca o que teme. A oração é a arte de falar a língua de Deus. E essa língua é feita de certeza, não de dúvida, de amor, não de medo, de gratidão, não de carência. Se você aprender a falar essa língua todos os dias, em seus pensamentos, em suas orações e até em suas conversas mais simples, perceberá que o mundo ao redor começa a responder de forma diferente. As pessoas serão mais gentis, as situações mais leves e a vida parecerá fluir. Porque quando a palavra vibra amor, o universo inteiro canta junto. Ao longo dos anos, percebi que muitos dos sofrimentos humanos nascem de palavras mal usadas. Palavras ditas sem consciência, palavras de medo, de dúvida, de limitação. Elas se tornam como correntes invisíveis que nos prendem a situações indesejadas. Muitos dizem: não entendo por que minha vida não muda. E eu sempre pergunto: o que você anda dizendo sobre ela? Porque toda palavra é uma semente, e o jardim da vida reflete aquilo que semeamos. As palavras negativas são como ervas daninhas espirituais. Crescem rápido, sufocam as flores da fé
e criam uma atmosfera pesada ao redor da mente. Quando você diz "eu não consigo", o subconsciente entende isso como uma ordem. Quando diz "eu sou azarado", você se programa para tropeçar. Quando diz "ninguém me ama", o universo apenas confirma a sua crença, mostrando rostos indiferentes e portas fechadas. Mas a boa notícia é que essas palavras podem ser substituídas. A linguagem é um instrumento da liberdade. Toda frase pode ser reescrita. Toda crença pode ser transformada. Durante minha caminhada, vi pessoas mudarem destinos inteiros, apenas trocando o vocabulário. Uma mulher, por exemplo, me contou que vivia dizendo: "Não tenho sorte no amor". Eu a ensinei a substituir essa frase por: "O amor certo me encontra com facilidade e alegria". No início, ela se sentia estranha repetindo algo que parecia não ser verdade, mas insisti que ela mantivesse a prática. E com o tempo, algo mudou. Não apenas fora, mas dentro dela. Sua energia se tornou mais leve, mais aberta, mais confiante. Poucos meses depois, conheceu alguém que refletia o amor que ela havia começado a declarar. A palavra cria um novo clima interior, e quando o clima muda, a colheita muda. Cada vez que você fala algo negativo, está reforçando o passado. Cada vez que fala algo positivo, está construindo o futuro. A escolha é sua, momento a momento. Eu recomendo um exercício simples, mas poderoso. Torne-se um observador de suas próprias palavras. Durante um dia, ouça-se atentamente. Preste atenção ao que diz quando fala sobre dinheiro, saúde, amor, tempo, trabalho. Perceba quantas vezes usa expressões de carência, cansaço, desânimo. Depois, anote-as e, ao lado de cada uma, escreva a versão oposta, libertadora. Por exemplo, em vez de "estou sem dinheiro", diga "o dinheiro flui para mim com facilidade". Em vez de "estou cansado", diga "estou me renovando". Em vez de "as coisas são difíceis", diga "tudo está se ajustando para o meu bem". Em vez de "eu nunca tenho tempo", diga "tenho tempo para o que é essencial". Em vez de "ninguém me entende", diga "sou compreendido e amado por pessoas que vibram em sintonia comigo". Essas mudanças parecem pequenas, mas transformam a frequência do seu campo mental. A palavra é uma alavanca que move o invisível. Há quem diga: "Mas Florence, e se eu disser algo positivo e não acreditar?" E eu respondo: continue dizendo mesmo assim, porque com o tempo, a mente começa a acreditar naquilo que ouve repetidamente. As palavras reeducam a fé. Eu mesma já usei afirmações em momentos de dúvida. Houve dias em que eu repetia: "tudo coopera para o meu bem", enquanto parte de mim ainda sentia medo, mas eu sabia que o poder estava no hábito, não na hesitação. Continuei afirmando, e o medo foi cedendo, até desaparecer. As palavras negativas criam nuvens mentais. As palavras positivas trazem o sol. Não há batalha mais silenciosa e mais poderosa do que a travada dentro do nosso vocabulário. As palavras de queixa, por exemplo, são grandes ladrãs de energia. Toda vez que você reclama, reforça a vibração do problema. Quando diz "estou cansado desse emprego", a energia de cansaço se multiplica. Quando diz "esse trânsito me irrita", a irritação aumenta. Mas se você transforma essas frases em bênçãos, algo muda. Diga: "sou grato pelo trabalho que tenho enquanto me abro para novas oportunidades". Diga: "estou em paz no caminho, mesmo quando há trânsito". Não se trata de negar a realidade, mas de moldá-la com a palavra. A vida é maleável e responde à nossa fala como argila nas mãos do oleiro. Há outro tipo de palavra que aprisiona: as que falamos sobre os outros. Quando criticamos, julgamos ou amaldiçoamos, estamos, na verdade, direcionando energia densa, e essa energia sempre retorna à fonte. Por isso, evite usar palavras para ferir. Quando alguém o magoar, abençoe em silêncio. Diga: "a luz divina age nessa situação". Assim, você se liberta da corrente invisível do ressentimento. Perdoar é também mudar o discurso interior. É substituir o "ele me fez sofrer" por "eu aprendi com essa experiência". É trocar a palavra da dor pela palavra da cura. As palavras têm poder porque são expressões da consciência. E a consciência é criadora. Toda vez que você fala, o universo responde. Ele não julga, apenas reflete.
Por isso, eu sempre repito: fale como quem planta flores. Fale palavras de paz, de amor, de confiança, de esperança. Mesmo quando o coração estiver aflito, escolha falar o bem, porque a palavra dita com fé é mais forte do que qualquer aparência. E quando errar, porque todos erramos, não se culpe. Corrija-se com doçura. Diga: cancelei aquela palavra, eu escolho declarar o bem. Essa simples frase apaga a vibração anterior e abre espaço para o novo. Você tem o poder de reescrever seu destino com o verbo. Cada frase pode ser um tijolo de luz na construção de uma nova realidade. Quando você perceber, estará falando de forma diferente. Suas conversas serão mais positivas, suas palavras mais brandas, sua voz mais tranquila. E isso atrairá pessoas e situações que vibram na mesma frequência. A vida é um eco. O que você envia, retorna. O que você fala, escuta. O que você afirma, vive. Liberte-se das palavras que o prendem à dor, à escassez e ao medo. Use o verbo como chave. Fale o que deseja ver. Declare o que deseja sentir. Transforme cada frase em uma oração. E então, um dia, você olhará ao redor e perceberá: a realidade se tornou o reflexo das palavras que escolheu. Porque quando a boca fala com fé, o universo responde com milagres. Ao longo do tempo, compreendi que as palavras sozinhas são como sementes guardadas num bolso. Elas têm poder, sim, mas precisam ser plantadas no solo fértil do sentimento e regadas pela ação. Falar é o primeiro passo, sentir é o segundo, agir é o terceiro. Quando esses três se alinham, o universo se move com uma precisão divina. Muitos afirmam coisas belas com os lábios, mas negam com o coração. Dizem: tudo está bem, mas por dentro vibram medo. Dizem: eu confio, mas vivem tensos, tentando controlar o resultado. A palavra não ganha força quando é dita com dúvida. Ela floresce quando é dita com fé. Não se trata de forçar um sentimento, mas de nutrir a certeza interior. Quando você repete uma afirmação, está treinando sua mente para habitar um novo estado de consciência. No início, o coração pode resistir, mas com o tempo, a vibração da palavra penetra no íntimo e transforma a emoção. É assim que a fé se constrói, não de uma vez, mas passo a passo. É como aprender a andar. Você cai, se levanta, tenta outra vez, até que um dia a confiança se torna natural. A fé é o solo onde as palavras criam raízes. Sem fé, as palavras ficam suspensas no ar. Com fé, elas descem ao coração e ali brotam em forma de milagres. Há quem diga: Florence, eu repito minhas afirmações todos os dias, mas nada muda. E eu respondo: você as sente ou apenas as recita? Porque há uma diferença entre repetir por hábito e repetir com convicção. Uma palavra viva é diferente de uma palavra vazia. Quando digo: tudo coopera para o meu bem, eu o sinto. Sinto a presença de algo maior conduzindo cada detalhe da vida. Sinto a paz de saber que não há erro no plano divino. Esse sentimento é o que dá vida à frase. A emoção é o fogo que aquece o verbo. E a ação é o vento que espalha suas sementes. Você pode declarar prosperidade todos os dias, mas se age movido pelo medo de perder, está contradizendo sua própria palavra. Pode afirmar amor, mas se guarda ressentimentos, fecha o caminho para ele. Pode pedir cura, mas se vive repetindo: eu sou fraco, está impedindo a energia da vida de fluir livremente. A coerência é a ponte entre a palavra e a manifestação. Por isso, observe se suas ações confirmam o que você declara. Se você diz: eu confio, mas tenta controlar tudo, entregue um pouco mais. Dê um passo de fé. Permita que a vida mostre sua sabedoria. Se você diz: eu mereço o melhor, mas aceita o mínimo, comece a agir como quem realmente acredita no próprio valor. Trate-se com respeito. Cuide-se. Valorize suas decisões. As palavras moldam o invisível, mas são as ações que o tornam visível. Não basta dizer que o sol vai nascer. É preciso abrir as cortinas. A palavra é o impulso criador. A ação é o instrumento da realização. Quando ambos se unem, o impossível se dissolve. Eu vi muitas pessoas transformarem suas vidas quando começaram a agir em harmonia com suas declarações.
Uma mulher que afirmava: "Estou prosperando em tudo o que faço", decidiu abrir uma pequena loja com os recursos que tinha. Era simples, mas carregava fé. E em pouco tempo, o negócio floresceu. Ela me disse: "Florence, percebi que o universo esperava que eu desse o primeiro passo. O universo sempre responde à coragem. Você não precisa ver o caminho inteiro. Apenas dê o passo que a fé ilumina agora." Quando suas palavras são ditas com sentimento e sustentadas pela ação, tornam-se leis vivas, e a vida começa a conspirar a seu favor de formas que a mente não pode prever. A palavra cria o campo, o sentimento o fortalece, a ação o concretiza. Esses três elementos formam o triângulo do poder criador. Há também um segredo silencioso: o descanso após a declaração. Muitos afirmam, sentem e agem, mas não descansam. E sem descanso, a fé se desgasta. Depois de declarar o que deseja, confie. Pare de tentar forçar o resultado. Permita que o universo trabalhe. Quando eu digo, tudo já está resolvido, sinto uma paz que vem do saber, não do ver. Essa paz é a prova de que a palavra cumpriu sua missão. A confiança é o espaço onde o milagre se manifesta. Eu me lembro de um período em que tudo parecia incerto. Meus planos pareciam não dar frutos, mas eu continuei afirmando: tudo está acontecendo de forma perfeita e divina. E continuei fazendo o que era possível, sem ansiedade. Aos poucos, portas começaram a se abrir, não pelas minhas mãos, mas pela sincronia do universo. É por isso que digo: nunca subestime o poder da palavra alinhada ao sentimento e à ação. Ela cria uma corrente de energia impossível de deter. Você começa falando, depois começa a sentir e então começa a viver aquilo. E quando a vida se torna coerente com as palavras, o fluxo da graça divina se instala. Tudo se torna mais simples. Você não luta contra a corrente, flui com ela. Muitas vezes, o segredo não é falar mais, mas falar melhor. Não é fazer mais, mas fazer o que está em sintonia com a fé. A palavra é o início de tudo, mas a ação é o testemunho da crença. Falar de prosperidade e continuar agindo com medo é como acender uma vela e apagá-la em seguida. Mas quando você fala, sente e age com confiança, é como manter a chama acesa até que ela ilumine o caminho inteiro. A fé é prática, é verbo em movimento. Então, comece hoje. Diga o que quer ver, sinta como se já fosse real e haja com a certeza de quem já recebeu. E depois, descanse, porque quando a mente se aquieta, o universo trabalha. Lembre-se, a palavra é a semente, o sentimento é o solo e a ação é o fruto. Plante com amor, sinta com fé, colha com gratidão. E assim, a vida se tornará uma extensão do seu verbo, uma canção de poder, escrita com as palavras que você escolheu, sentiu e viveu. Quando compreendemos o poder da palavra, tudo muda. Cada som que sai dos nossos lábios se torna uma prece, uma vibração que toca o invisível e volta a nós multiplicada. A palavra é o ponto de encontro entre o humano e o divino. É o sopro da alma que molda o mundo material. Por isso eu digo: fale como quem ora, viva como quem confia. A palavra não é apenas expressão, é criação. É o pincel com o qual pintamos a tela da existência. Quando você fala com amor, o amor responde. Quando fala com fé, a fé se expande. Quando fala com gratidão, o universo se abre em generosidade. Nada está fora do alcance da palavra guiada pela consciência. Ela é a centelha divina em ação. Quando eu comecei a entender isso, percebi que não existe acaso. Há leis invisíveis que regem tudo. A palavra é uma dessas leis, talvez a mais sutil e mais poderosa de todas. Ela é o poder do eu sou em movimento. E toda vez que você diz eu sou, o universo se inclina para confirmar. Por isso, use com sabedoria o que segue o eu sou. Nunca diga eu sou fraco, porque a vida o mostrará fraco. Nunca diga eu sou azarado, porque o mundo refletirá isso de volta. Diga eu sou forte, eu sou guiado, eu sou abençoado, eu sou próspero, eu sou amado. Essas palavras não são apenas frases, são decretos. Elas não descrevem o que é, elas criam o que será. Muitas vezes, a transformação começa em silêncio. A mente se acalma, o coração se abre, e então a palavra se torna pura.
É nesse estado que o verbo se alinha à vontade divina. Você não fala mais a partir do medo, mas da fé. Não fala mais para tentar convencer a vida, mas para se harmonizar com ela. A palavra certa, dita com serenidade e certeza, é como um raio de luz que atravessa as sombras da dúvida. Ela não precisa ser repetida 1000 vezes. Uma só, dita com o coração desperto, é suficiente para mover montanhas. Quando digo, Deus está presente neste momento, não estou apenas falando, estou lembrando, estou reconhecendo a verdade eterna. A presença divina habita tudo. E quando reconhecemos isso, o medo se dissolve, a ansiedade cessa e a alma descansa. Cada palavra de fé é um convite para que o milagre se manifeste. Cada declaração de gratidão é uma porta aberta para mais bênçãos. Cada frase de amor é um raio de cura que toca não apenas a quem ouve, mas a quem fala. A palavra é o poder que nos foi dado para cocriar com o divino. É o dom de trazer o invisível à forma, o sonho à realidade, o espírito à matéria. Quando usamos as palavras com consciência, não precisamos mais forçar a vida. Ela flui porque está sendo guiada pela vibração certa. A oração verdadeira não é feita apenas de frases longas ou rituais complicados. É feita de palavras sinceras, cheias de fé e intenção. Uma simples frase pode mudar o curso de um dia, de uma vida. Tudo está bem. Eu confio. Eu sou guiado. Eu sou abençoado. Essas pequenas declarações são âncoras espirituais. Elas nos trazem de volta à verdade, que somos co-criadores e que a palavra é a ponte entre o invisível e o visível. A cada manhã, ao despertar, escolha suas palavras como quem escolhe as cores do dia. Ao se deitar, abençoe tudo o que viveu com palavras de paz. Assim, sua vida se tornará uma oração contínua, um diálogo constante com o divino. As palavras de fé se tornam um campo de luz ao redor da mente. Elas o protegem das influências do medo, o mantêm alinhado à verdade e abrem caminho para soluções inesperadas. Quando você fala com amor, algo no universo se move silenciosamente a seu favor. As pessoas certas aparecem, as oportunidades se apresentam, o impossível se torna natural. E quando algo não sair como você esperava, não diga, nada dá certo para mim. Diga, isso também está cooperando para o meu bem. Porque, de fato, tudo o que acontece é parte do processo divino de ajuste e aprendizado. A palavra não é magia passageira, é lei eterna. Ela não é superstição, é ciência espiritual. Tudo o que é nomeado passa a existir num nível vibracional. E o que é repetido com fé se torna forma. Por isso, quando sentir medo, fale de fé. Quando sentir dor, fale de cura. Quando sentir escassez, fale de abundância. Quando sentir solidão, fale de amor. Não espere sentir para falar. Fale até sentir. A palavra antecede o sentimento, e o sentimento antecede a manifestação. A vida sempre escuta. As paredes do universo são feitas de eco. Então fale com propósito, fale com gentileza, fale com poder. Não apenas sobre si mesmo, mas sobre os outros. Abençoe com suas palavras, mesmo em silêncio. Diga mentalmente, a luz divina te guia, que o amor te envolva, que a paz te alcance. Essas frases são sementes de cura lançadas ao vento do espírito e, de alguma forma misteriosa, sempre florescem em algum lugar. No final, o que realmente importa é a vibração que deixamos com as palavras que pronunciamos. Que nossas vozes sejam instrumentos da paz, mensageiras da fé, portadoras da esperança. Use suas palavras como quem acende velas no escuro. Use-as para iluminar, para curar, para erguer, e quando o silêncio vier, que ele seja o repouso da fé, aquele momento sagrado em que a alma observa o que criou e agradece. Lembre-se, você é o Verbo em forma humana. Sua fala é seu poder. Sua palavra é sua varinha divina. E a cada frase você escolhe criar o medo ou criar o amor. Então, que toda palavra que sair de sua boca seja uma bênção. Que cada frase que pronunciar traga vida, luz e harmonia. E que, ao final, você possa olhar para o mundo ao seu redor e reconhecer: eu criei tudo isso com as palavras que escolhi, e o universo, em silêncio, responderá:
Sim, e tudo é muito bom. Inscreva-se no canal, ative o sininho e participe dessa jornada do conhecimento e expansão da mente rumo à abundância e prosperidade.